Que bom, estamos Obrigada. muito felizes com você aqui. Muito, E muito acho que a sua felizes. história já mostra um pouquinho sobre como as coisas mudaram no campo do feminino, né? Do trabalho feminino, da liderança feminina, porque a gente ouve muito mais mulheres que têm sido contratadas em sua licença maternidade, às vezes promovida, no seu caso até contratada externamente para trabalhar na Vivo. Incrível. E você, Ana? Muito legal. Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Também é um prazer pela segunda vez. Eu Que acho que é bom. uma honra poder falar um pouco, né, desse tema que é tão importante, né, e das mulheres aí hoje no dia a dia, como que elas estão navegando. Bom, eu sou Ana Paula Kageyama, eu sou mãe da Bárbara e sou casada também. Eu comecei minha carreira em empresas pequenas, mas tive a oportunidade de me desenvolver muito em dois grandes bancos aqui no Brasil. Hoje eu atuo no PayPal, é a maior empresa de pagamentos globalmente, e hoje eu estou responsável por toda a área de operações e atendimento Ásia, Europa e Américas. Então tenho a turma espalhada no mundo inteiro, tocando toda a operação de atendimento a clientes, toda a parte social media e toda a parte de interações, né? Tudo aquilo que tem relação com o cliente cai no nosso time. Em grandes linhas é isso, né? Eu acho que a minha história ela foi na área financeira. Eu sou contadora de formação, mas nunca tive a oportunidade de exercer, né, o trabalho como contadora, mas sim porque eu acabei ingressando em bancos e aí acabei seguindo aí esse caminho. E hoje eu estou no PayPal também no papel de site leader. E o site leader tem um papel muito importante na parte de engajamento de funcionários, de cuidar de toda a parte mais no aspecto humano para o Brasil, e o meu papel como profissional lá também é olhar pela área de operações e atendimento globalmente. É um pouquinho dessa minha experiência e vamos lá Muito falar um bom. pouquinho e trocar algumas ideias aí. Bom, duas mulheres super inspiradoras, né? E que a gente tem o prazer de ter vocês aqui conosco. Obrigada, viu? Bom, vamos lá, né? Nesse bate-papo gostoso, no mês das mulheres. No último episódio, a gente falou um pouquinho sobre o preço e a potência de ser mulher. Né? E comparando isso constantemente, né, com a nossa vida, com o nosso dia a dia, porque a gente se autocobra demais, né? A gente sempre acha que falta alguma coisa, como mãe, como mulher, né, profissional no nosso mundo corporativo e tão competitivo também. Acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, né? Vocês já se foram comparadas com outras mulheres ou mesmo até com outros homens? Conta um Posso pouquinho começar para aqui? nós. Eu acho que assim, uma coisa que gravou muito a minha memória foi quando eu estava grávida da Bárbara É, e eu tive a oportunidade, a minha ginecologista, uma vez, eu acho que porque eu engravidei, foi tudo muito rápido, né, na minha vida, essa parte da gravidez, e eu não tava, assim, foi de repente também. E eu me lembro que eu cheguei uma vez no consultório e falei assim, doutora, assim, eu não tô, né, curtindo a gravidez, tô me sentindo um pouco culpada, porque eu tô acelerada no trabalho, não tô nem percebendo que eu tô grávida, para ser sincera. Ela falou assim, Ana, não se preocupa, você vai se culpar a vida inteira. Então isso daí tirou um peso das minhas costas muito grande. Mas assim, acho que uma das coisas que ao longo do tempo, né, eu sempre fui uma pessoa de querer que tudo, a casa funcionasse, a família e tudo perfeito. E acho que ao longo do tempo e com a maturidade, uma das coisas que acho que me libertou foi falar assim: meu, não sou Mulher Maravilha, não consigo tocar duas coisas ao mesmo tempo. Não consigo, eu faço uma coisa de cada vez. Isso, depois que eu mudei essa forma de pensar, foi libertador. Então, acho que quando a gente, voltando à sua pergunta, né, Andrea, quando a gente observa as mulheres se comparando, porque às vezes você acorda de manhã, sai para trabalhar e você fala, cara, não tô, né, na perfeição que eu gostaria, e aí você encontra uma outra mulher no elevador, toda perfeita, impecável, toda, né, aí você fala, cara, nossa, acho que eu tô falhando, né? E eu acho que é muito importante você encontrar a sua essência e falar, eu vou fazer o que der para fazer, né, na medida do possível. E aquilo que é importante, com certeza eu vou realizar. Mas quando você muda essa forma de pensar e tira esse peso da Mulher Maravilha, acho que você se liberta e muda tudo na sua vida. Então acho que isso mudou muito, né, a minha forma de agir, de pensar e de reagir. Acho que é uma das coisas que aconteceu, pelo menos comigo. muito bom.
Que legal. Complementar somente o que você falou, eu concordo exatamente com esses exemplos, mas a comparação ela é constante, né? É, Na realidade, seja no ambiente corporativo de tecnologia, quando a gente, sim, é um ambiente ainda muito masculinizado, sim. então a comparação com o homem existe, a mulher, muitas das vezes, ela tem aquela autocobrança de que seguir aqueles padrões, aquele estereótipo, aquela forma de agir, né, de rigidez, é isso que traz segurança, é isso que traz confiança, quando na verdade deixa-se, em algumas situações, a gente vai, né, posso até comentar situações práticas, deixa de olhar para o feminino porque segue padrões e de fato essa comparação acontecia no passado, há 10, 15 anos atrás, acontece, e eu acho que a gente ainda vai passar por muitos anos com essa situação, né? Vem evoluindo, nós somos a prova disso, Sim. nós todas somos a prova de Verdade. que existe evolução, existe espaço, né? Uhum. Com um custo elevado para isso, mas a gente tem que passar adiante aquilo que a gente vive, aquilo que a gente aprende para empoderar, para encorajar outras mulheres que estão entrando. Sob a perspectiva do homem, é isso. Sob a perspectiva das mulheres, existe a comparação muito bem como ela colocou. Existem padrões também, a rede social, ela estimula muito a comparação entre as mulheres. Não há dúvida, não é nem só sobre o contato físico com outras mulheres. E é muito perigoso, ao meu ver, esse tipo de situação, porque é um desgaste, essa comparação imensa para nós, né? Seja com homem, com mulheres, e isso é perigoso porque pode fazer com que a gente busque ideais inalcançáveis, né? A supermulher ou outras questões que a gente busque que não faz sentido. E eu encontrei também, né, um caminho, mas a gente passa muitos anos para chegar nessa maturidade e muitos percalços e muita cicatriz no meio do caminho para chegar lá, mas a gente encontra o meio do caminho e o equilíbrio, que é exatamente você entender que ser vulnerável, demonstrar vulnerabilidade é parte da sua essência e isso não é um problema, né? Eu acho que é um pouco sobre isso, complementando apenas o que Não, perfeito. E você comentou sobre o tempo da maturidade, né? A gente, quando tem 20 anos, né, gente? Depois 30. Eu queria que nos meus 20 alguém pudesse dar para mim os conselhos que eu mesma dou para mim hoje, com 50. Porque eu tenho certeza que eu teria, assim, uma outra vida. Mas eu vou te falar uma coisa, você não ouviria com 20 anos. Pois é. A gente não ouve. Por que a gente não ouve, né? A gente tem que viver, talvez, para amadurecer, né?